Faltavam 15 minutos para terminar o expediente bancário e uma certa advogada foi correndo até uma agência para fazer um pagamento muito importante. Mas quando ela foi passar pela roleta, e você sabe que agora a maioria dos bancos tem esse sistema de porta giratória, no momento que ela entrou pela roleta, pela porta giratória, a porta travou e o alarme disparou. Imediatamente vieram 3 seguranças e ela presa dentro da porta giratória, o segurança deu a ordem: por favor, volte para aquela faixa amarela. A senhora tem na sua bolsa algum objeto de metal? E a advogada, abrindo a bolsa, disse ao segurança: eu tenho aqui o meu celular, eu tenho 2 chaveiros com algumas chaves. E o segurança disse: por favor, pegue estes objetos de metal e coloque ali naquele box e tente passar novamente. A advogada fez o que o segurança havia mandado, se desfez dos objetos de metal e tentou passar novamente. E outra vez a porta giratória travou automaticamente e o alarme disparou. Sem graça, a advogada disse: o que está acontecendo? E o segurança afirmou: a senhora deve ter mais algum objeto de metal com a senhora e nós não podemos liberar a passagem. A mulher respondeu: mas eu já tirei tudo que eu tinha de metal. E o segurança disse: a senhora deve ter aí alguma moeda, alguma coisa, ou o relógio que está impedindo a sua passagem. Então a advogada procurou e de fato achou uma moeda e resolveu tirar também o relógio do pulso, para que a sua entrada não fosse impedida pelo sistema eletrônico de segurança. E ela faz então nova tentativa e outra vez a porta eletrônica trava e o alarme dispara. Nisso, começou a formar um pequeno tumulto na entrada da agência. O segurança disse à advogada: por favor, libere a passagem para os demais clientes que querem entrar no banco e vamos tentar resolver o seu problema. E a advogada fez o que o segurança pediu e outros clientes foram passando. E enquanto os outros entravam, ela pensou: bom, vou aproveitar o embalo, já que tem tanta gente entrando, e vou entrar também. E sem que o segurança tivesse dado ordem, novamente ela tenta passar pela porta giratória e a mesma, mais uma vez, trava automaticamente e o alarme dispara. Mais uma vez ela fica sem graça. O segurança lhe diz: minha senhora, deve ter algum objeto de metal em algum lugar do seu corpo e a senhora não vai poder entrar. A advogada então começou a protestar, pediu para chamarem o gerente e disse que era um absurdo, que ela tinha que entrar. Então, momentos depois, chega o gerente e ela explica para o gerente: olha, eu não tenho mais nenhum objeto de metal e, no entanto, esse alarme não para de tocar cada vez que eu tento passar. Então o segurança disse para ela: o fecho da sua bolsa, será que não é ele que está chamando a atenção? E o gerente olhou e disse: é bem provável que o fecho de metal da sua bolsa está acionando o alarme. A senhora precisa se desfazer da tua bolsa. Porém, a advogada disse: de jeito nenhum, eu não largo a minha bolsa. Se a minha bolsa não entrar, eu também não entro. E o gerente explicou para aquela mulher: eu sei que a senhora é uma advogada, mas o sistema de segurança é automático. Qualquer objeto de metal
fica proibido de passar pela porta giratória. Se a senhora não se desfizer da sua bolsa, a senhora não vai poder entrar. A advogada protestou, reclamou, esperneou, mas não teve jeito. O expediente bancário se encerrou e ela ficou do lado de fora. Por que eu estou te contando isso? Como nós podemos aplicar na nossa vida este fato verídico que aconteceu aqui em São Paulo? É o seguinte: quando o homem e a mulher, criados por Deus, santos e irrepreensíveis, cometeram um pecado, um único pecado, eles foram lançados fora da presença de Deus. E na história da criação, nós lemos em Gênesis 3:24: e havendo Deus lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então o paraíso, ele tem um portal e um anjo, um segurança colocado ali. E a pessoa que estiver portando um pecado não vai poder entrar. E na Nova Jerusalém, nós lemos em Apocalipse que o seu portal é uma grande pérola. Mas na Nova Jerusalém não vai entrar quem tem pecado. Mas que tipo de pecado, pastor João Ribe? Então, vamos ver na palavra de Deus o que o Senhor declara. Por exemplo, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Nós estamos citando Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 10. Ora, ali em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, nós encontramos o Senhor Jesus declarando o seguinte: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. As pessoas que mentem, as pessoas que fazem qualquer uma destas coisas que o Senhor Deus abomina, estas pessoas não poderão entrar. E ainda em Apocalipse 22:15, está escrito assim, que o Senhor Jesus disse: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Isso é uma coisa muito séria. A pessoa, para entrar no paraíso, para entrar na Nova Jerusalém, não pode ter um pecado, porque a porta do céu trava, o alarme dispara, vem os seguranças de Deus e exigem que a pessoa se livre do pecado. E se a pessoa não se livrou do pecado, ela não pode entrar, ela ficará do lado de fora. A advogada da história que nós contamos, ela não quis se livrar da bolsa. E apesar de não ser bandida, apesar de ser uma advogada digna, trabalhadora, honesta, por causa da bolsa, que continha um metal, ela não pôde entrar na agência bancária. O expediente se encerrou e ela não pôde fazer aquilo que queria. A porta se fechou e era tarde demais. Também um dia, o expediente de Deus vai se encerrar. E quem se livrou do pecado
vai poder entrar sem nenhum problema. Mas as pessoas que estão relutando para abandonar as coisas que entristecem o coração de Deus, estas pessoas ficarão do lado de fora. E enquanto elas esperam o tempo está passando, o expediente vai se encerrar e aí não haverá mais jeito, será tarde demais. Então ouça esta palavra, procure fazer aquilo que agrade a Deus, se livre de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, lave os teus pecados no sangue de Jesus, pois ele diz, só entrarão aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro.